Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos começar essa escola bíblica dominical nessa manhã de uma forma diferente da que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos estar fazendo aqui alguns comentários sobre o livro de Apocalipse, capítulo 1. E eu pedi aos irmãos que estivessem lendo o livro do Apocalipse, e durante o comentário nós vamos abrir algum espaço para que os irmãos possam fazer algumas perguntas baseadas no texto de Apocalipse capítulo 1. Estamos vendo aqui alguns irmãos já entrando, queremos dar as boas-vindas àqueles que estão entrando. Temos aqui a minha cunhada Ângela, que entrou, foi a primeira, o pastor Wellington, lá do pastor da Assembleia da Congregacional do Bairro das Indústrias, de João Pessoa, Irmã Maria, temos aqui o irmão Ederson Douglas, os irmãos estão entrando, Amém, graças a Deus. Nós vamos já fazer uma oração, irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e estaremos louvando ao Senhor. Pai, queremos te louvar, ó Deus, e agradecer pelo privilégio que temos de poder servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Queremos, ó Deus, a colocar as nossas vidas em Tuas mãos nesta manhã. Pai, nós estamos diante da Tua presença porque ela é o melhor lugar onde nós podemos estar, Senhor. Nós anelamos por Ti, como diz a Tua palavra no Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, assim suspira por Ti, ó Deus, a nossa alma. Nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante a face de Deus? Estamos aqui, Senhor, nesse nome precioso, o nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome, esse nome de qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio que nos foi concedido, por Tua graça, de teres nos escolhido, Senhor, antes da fundação do mundo, para sermos os Teus filhos. Por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pelo Espírito que habita em nós, a certeza, a convicção no nosso coração, de que o Senhor está às portas, o Senhor está vindo para buscar a Sua igreja. Por isso, prepara, Senhor, o Teu rebanho, prepara o Teu povo para aquele dia glorioso, onde estaremos diante da face do Senhor. E que nessa manhã, Pai, que a Tua presença, ela se faça sentir, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, aonde eles estiverem. Que nós aqui sejamos visitados, ligados na pessoa bendita do nosso Salvador, por meio da ação do Espírito, invocamos a Tua presença sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Queremos dar aqui as boas-vindas aos irmãos que estão entrando. Vi aqui o irmão Chagas, a irmã Sandra Sueli. Deus abençoe esses irmãos. Vamos juntos louvar ao Senhor com o hino 377 dos Salmos e Hinos. Glória, glória, aleluia. Vamos juntos exaltar esse nome que é precioso. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Mesmo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar, mas se o mal nos ameaça,
de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glória a esse Cristo que venceu a morte, que está à direita do Pai e logo logo virá para buscar a sua igreja. E essa manhã, irmãos, a esse Cristo que num dia como um domingo pela manhã, que ressuscitou e que apareceu aos seus discípulos no espaço de 40 dias, aparecendo como rede vivo. Antes de ser assunto ao céu, antes de subir à presença do Pai, Ele prometeu que voltaria. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Mas essa semana tivemos muitas surpresas, né? E estamos vivendo aí dias difíceis esse ano. Começou muito difícil, tanto na área mundial, com essa pandemia, né? O que tem acontecido. E claro, a consciência que temos de que tudo, com a permissão de Deus, visa um propósito maior. Ao mesmo tempo que essa semana fomos aí abalados na nossa política, né, no Brasil, e a gente fica assim muitas vezes, né, sem entender as coisas, as situações, e a gente vê de um lado e de outro sempre as críticas. Claro que toda crítica construtiva, ela é bem-vinda. No entanto, acima de tudo, nós precisamos estar orando pela nação, orando pelo mundo, e com uma certeza no nosso coração, nossa convicção é que só no reino de Deus as coisas serão plenas, serão perfeitas, e esse deve ser o nosso grande anelo, anelar a glória do Senhor, a presença do Senhor. Tem um hino que eu me lembro que eu aprendi quando era bem novo convertido, né? Quando eu me converti aos 17 anos de idade, era um hino que falava da vinda do Senhor. Eu queria cantar. Eu acredito que aqueles irmãos mais antigos como eu tenho mais de 30 anos, né, de evangelho, para ser mais exato, eu tenho 33 anos, né, de evangelho, e eu aprendi esse hino que foi para mim muito marcante, e eu queria que nós louvássemos juntos o Senhor com ele.
sempre reinando, soberano. Anjos cantando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Essa segunda parte diz: ansioso espero, ansioso espero a sua volta, a sua volta, num belo dia em que tu estaremos, com Cristo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo Essa é a nossa esperança, Senhor, a esperança da tua segunda vinda, Pai. Nós te louvamos porque o teu Filho prometeu que viria, e essa esperança, que logo o Senhor implementará o seu reino e a sua justiça sobre essa terra. Nós teremos uma terra totalmente transformada, com pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, nós temos crido que este Evangelho é o mesmo Evangelho que continua salvando vidas, que continua alcançando vidas por meio da santa palavra de Deus. Por isso nós nos reunimos nessa manhã, nesse nome precioso, e nessa segurança, e nessa certeza de que enquanto nos reunimos, enquanto adoramos o teu nome, enquanto somos a palavra viva, Senhor, e enquanto anunciamos e pregamos este Evangelho, o Senhor se revela de um modo todo especial, trazendo aqueles que estão em trevas espirituais para a luz, aqueles que estão entorpecidos por esse mundo, para que possam enxergar e ver o glorioso e bom Deus. E por isso nesta manhã nós rogamos, Senhor, que Tu venhas abrir os olhos dos entendimentos e que Tu venhas fazer a Tua obra como sempre fazes, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia,
e nos abençoa nesta manhã no nome de Jesus. Amém, amém. Essa é a grande esperança que temos, a segunda vinda do Senhor Jesus. E como nós falamos, irmãos, nós pedimos que os irmãos lessem Apocalipse capítulo 1. Eu queria que você pudesse agora estar com a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse capítulo 1, para que a gente possa juntos aprender alguma coisa hoje da palavra de Deus. Apocalipse 1, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer aqui um momento, né? A gente vai conversar um pouco. Nós estamos vendo aqui os irmãos entrando, irmã Luziane, irmã Ladiane, paz do Senhor, as irmãs, nós vimos aqui que é a irmã Raquel, a irmã Maria, os irmãos ainda estão entrando, né? Glória a Deus por isso, a irmã Marileusa, grande abraço, irmã Marileusa. Pastor tocando com a esquerda, eu acho que está, não sei se está invertido, está invertido a câmera. Aqui parece invertido, mas eu toquei certo aqui. Não sei como é que os irmãos estão me vendo aí. Os irmãos me dêem um retorno, como é que os irmãos estão vendo aí, porque para mim aqui está tudo em ordem. Não sei se os irmãos estão me vendo diferente aí. Como é que está? A irmã Rosa, sempre presente, uma bênção, Deus abençoe. Amém, irmã Rosa, um grande abraço para você, querida, aos irmãos que nos acompanham nesta manhã, um abraço a todos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, ninguém está me respondendo, eu queria que alguém dissesse aí, tá ok, o som está bom, os irmãos estão ouvindo bem, estão me vendo bem, está tudo direitinho. Eu queria que alguém pudesse dizer alguma coisa para eu poder continuar aqui, os irmãos respondessem. Irmã Raquel, ok, está tudo ok. Irmão Thales entrando, um grande abraço, irmão Thales. Então, irmãos, sem perdermos tempo, né? Tempo vale ouro, é precioso demais. E eu queria aproveitar que esse é o tempo que a gente reservou para estarmos estudando a palavra do Senhor, conversando um pouquinho. O Gabriel entrou aqui, valeu, Gabriel, ok. Capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos fazer assim, nós vamos discorrer paulatinamente, tá certo? Paulatinamente nós vamos aqui estar discorrendo sobre esse livro e vamos ler alguns versículos iniciais. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia uma vitória, abração, uma vitória. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Estou vendo aqui a irmã Carla, a irmã Laís, irmã Renan, sejam todos bem-vindos, né? Nide, Ricardo, grande abraço a todos. Primeiros versículos, irmãos, do Apocalipse. E você pode estar se perguntando, pastor, por que o Apocalipse? Né? A humanidade, ela em si, ela sempre foi fascinada por revelação. Ela sempre é o desejo do ser humano saber o futuro, conhecer o futuro. E no livro do Apocalipse, na verdade, nós temos um livro que muita gente nem gosta de ler esse livro. Tem gente que tem muito medo de ler o livro e acha o livro extremamente difícil. De fato, pela sua linguagem simbólica, muito simbólica, muitos acham difícil entender o livro do Apocalipse. No entanto, irmãos, desde que eu me converti, para mim, é um dos livros que eu mais gosto de ler, é o Apocalipse. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário,
eu entrei com um conceito formado sobre a segunda vinda de Cristo, e um pastor, professor do seminário, ele começou a ensinar algo diferente daquilo que eu havia aprendido. Eu achei muito ruim e comecei a dizer: nossa, o que esse professor está ensinando é uma heresia, né? E eu comecei a estudar muito mais ainda, querendo refutar aquele professor, acreditando que ele estava ensinando uma heresia. E a partir do momento que eu comecei a estudar e ouvir e tentar fazer as críticas daquele professor, eu percebi que, na verdade, eu estava crendo muita coisa diferente daquilo que ele acreditava. E me parece que aquilo que eu acreditava, nem tudo o que eu acreditava estava correspondendo com os fatos na Bíblia. E aí minha cabeça começou a mudar em relação a muita coisa. Aí, quando eu terminei o seminário, eu não tinha uma visão definida, mas eu sabia que eu não era mais aquilo que eu havia aprendido inicialmente. Eu havia mudado a minha opinião, até porque o Apocalipse e a visão das últimas coisas, as pessoas têm várias interpretações. Mas depois dos 2 anos mais ou menos que eu saí do seminário, então eu formei minha opinião e reconheço assim que todas as vertentes elas têm as suas dificuldades interpretativas. No entanto, aquela que eu abracei hoje, acredito que seja aquela que está mais próxima da interpretação da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Então nós vemos o livro primeiro começando com revelação. Apocalipse significa, de fato, revelação. É uma revelação ou desvendamento do plano de Deus na história do mundo e especialmente da igreja. A gente percebe aqui, irmãos, Deus, por assim dizer, descortinando, né, tirando o véu e mostrando ao seu servo João, né, a revelação de Jesus Cristo, acerca dos acontecimentos que ele diz breve devem acontecer. E a palavra breve aqui, ela tanto tem um sentido que as coisas que João viu tinha a ver com coisas que já do seu tempo que estariam acontecendo, como também desde que Jesus ele veio ao mundo, inaugurou-se um tempo chamado os últimos dias. Então a gente sabe que brevemente Jesus virá, essa é a nossa esperança, mas esse breve já tem 2000 anos. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que um ano para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, melhor dizendo, e um dia como 1000 anos. Então, a nossa ótica, no nosso entendimento, nossa visão é longe, mas para Deus, dentro da visão e a ótica de Deus, é pouco tempo, né? E de fato, eu acredito que nós estamos vivendo sim os últimos dias, o último tempo, e quem sabe a última geração nesse tempo, antes da grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente quando a gente vê as coisas acontecendo numa velocidade tão grande, né? Então a gente percebe que realmente todos os sinais apontados pela Bíblia mostram, comprovam que Cristo está vindo e Ele está às portas. Então esse livro é a revelação. Deus quis se revelar de um modo todo especial aos seus servos que estavam vivendo já naquela época em momentos difíceis, em tribulação. João, o apóstolo, quando escreve esse livro, os apóstolos já estavam mortos, martirizados, né? Haviam sido mortos por causa do Evangelho, e somente João, já com uma idade avançada, estava preso, e a Bíblia vai dizer, esse texto vai dizer, né, de Apocalipse, que ele estava preso por causa da palavra de Deus. Então essa revelação o Senhor lhe concedeu para exatamente mostrar todo o plano de Deus na história do mundo, mas especialmente o plano de Deus com relação à sua igreja, o propósito do plano de Deus com a sua igreja. A gente vai ver todo o Apocalipse, duas forças antagônicas: a força do diabo operando no mundo, trazendo engano, trazendo pecado, trazendo mentira, e nós vemos também uma ação de Deus no mundo, que Ele quer redimir, que Ele quer salvar, e que Ele vai salvar, e que Ele vai redimir. Então Deus está agindo no mundo. Acima de tudo, essa história é a história de Deus, é a revelação de Deus, é a revelação daquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Por isso, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Vejam, que servos?
no caso a igreja do Senhor, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o apóstolo João, o qual atestou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Ou seja, João, o apóstolo, foi aquele que reclinou a sua cabeça nos peitos do Senhor no momento da ceia, era aquele discípulo amado, aquele que tinha mais aproximação com o Senhor, e foi exatamente ele que recebeu essa revelação. E aí no versículo 3, que faz parte dessa introdução, ele diz assim: bem-aventurados, ou mais do que felizes, são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Veja, irmãos, que maravilha, que bênção aqui, né? Essa promessa da palavra de Deus, a situação, o estado daqueles que leem. Interessante que nem todo mundo, na época que João escreveu esse livro, podia ler, porque nem todo mundo tinha condições de ter um livro, né? Só as pessoas mais ricas tinham condições de terem livros, e além disso havia um analfabetismo muito grande, então muitas pessoas eram impedidas de ler. Aqui nós temos então que além de ler, havia a possibilidade das pessoas não saberem ler, então elas ouvirem, então, se elas não conseguem ler, se elas não têm acesso à leitura deste livro, mas que elas ouvissem. E a palavra do Senhor é que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem, que guardam as coisas escritas. E ele diz assim: por quê? Porque o tempo está próximo. Olha, irmãos, que palavra! Essa palavra que veio para João, imagina João preso na ilha de Patmos, João passando por todas as dificuldades inerentes por causa do evangelho que ele pregava, sendo perseguido tanto pelos seus próprios irmãos judeus e agora também pelo Império Romano, está preso nessa ilha. Eu penso assim, que o que ele se passava na cabeça dele, em virtude de que todos os apóstolos haviam morrido e ele estava naquela situação, já na idade avançada, e o Senhor traz uma revelação para ele, para consolar o seu coração, para trazer paz ao seu coração, e revelar coisas, como que diz assim: João, eu estou no trono, eu estou no controle da história, esse mundo está na palma das minhas mãos, e a igreja, sou eu que governo a igreja, sou eu que dirijo a igreja, e sou eu que estou conduzindo a igreja para o propósito pelo qual eu determinei, né, a glória do Senhor. E aí no versículo 4, acompanhe comigo na sua Bíblia, o capítulo 1 ainda. Essas partes iniciais foram a parte introdutória, e basicamente o capítulo 1 é uma introdução para todo o livro do Apocalipse. Ele diz no versículo 4 em diante: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e o que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. Nós temos aqui uma saudação. A saudação, temos aqui o nome do remetente, que é João, foi aquele que recebeu a revelação. Os destinatários, 7 igrejas que se encontraram na Ásia. E aí vem a primeira pergunta: que igrejas? O texto diz que são igrejas que estavam na Ásia. Por que 7 igrejas? Se naquela época haviam muitas outras igrejas. E nós vamos, em lendo o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que o número 7, ele tem uma importância grande demais, tem um significado muito importante no livro do Apocalipse. Nós temos aqui, na verdade, o 7 como um número completo, um número pleno. Então as igrejas, essas 7 igrejas, não é 7 dispensações como alguns interpretam, acreditando que cada igreja corresponde a uma dispensação. Isso foge completamente a regra de interpretação da Bíblia. Então não são 7 períodos da igreja, não, mas são a igreja na sua totalidade. Essa igreja, as 7, elas representam a igreja na sua totalidade, em toda a dispensação da graça. Então nessas dispensações nós vamos ter representações dessas igrejas, desde aquela época geográfica que a carta foi direcionada para essas igrejas locais, né? São igrejas locais, e a gente percebe que ela representa o todo. Então a igreja de Cuité,
a igreja de João Pessoa, a igreja do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Brasil, do mundo, está representada de alguma forma nessas igrejas. Elas foram endereçadas primeiro às 7 igrejas, as igrejas locais, haviam problemas locais, dificuldades locais, mas princípios que se aplicam na igreja como um todo. E ela então serve para mim e serve para você. Senão esse livro não teria sentido para nós, não é verdade? Então, remetente João, o destinatário da carta às igrejas, no caso agora a nós também, né? Por consequência. E aí ele diz uma palavra interessante aqui: graça e paz. Graça e paz. Para se ter paz, é primeiro necessário que tenha-se a graça. É impossível alguém ter paz sem antes ser alcançado pela graça de Deus. A graça é o favor merecido do Senhor. Deus se revela a nós. Apocalipse é uma revelação, a Bíblia é uma revelação, e Deus se revela a nós de uma forma especial. E quando Ele se revela a nós, trazendo essa graça salvífica por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar entre nós. Então nós somos reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, agora, com a ação do Espírito Santo em nós podemos usufruir da paz. E a paz aqui não é uma paz, como Jesus disse: olha, eu dou-vos a paz, a minha paz eu dou. Não vos dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo dá uma certa paz, entre aspas, mas a paz de Cristo, ela excede a todo entendimento. A paz de Cristo é aquela paz, mesmo em meio às circunstâncias adversas, aquela paz que Cristo dá, mesmo diante de todas as turbulências que estejam acontecendo no nosso mundo. Essa paz que o cristão ele pode usufruir, não importa as circunstâncias, não importa a situação, a paz de Deus, ela vem ao coração do cristão. E essa é a saudação, né? Graça e paz a vós outros. Lembrando, as igrejas e nós que fazemos parte da igreja. De quem? De quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Olha só. De quem está falando aqui? Aquele que é, que era e que há de vir. Vamos dizer daqui a pouco. Aí ele vai dizer: da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui a Trindade aparecendo. Nós temos o Deus Trino trabalhando em favor da humanidade e aparecendo. Daquele que é, que era e que há de vir. A gente vai ver em outra passagem que quando vai se falar daquele que é, que era e que há de vir, vai se aplicar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhum problema com isso, porque nós sabemos que Jesus é Deus. Então, a palavra que se aplica ao Pai também se aplica ao Filho e, consequentemente, também se aplica ao Espírito Santo. No entanto, nesse contexto, aqui está se referindo do Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Deus, essa consciência que os judeus todos tinham, né, do eu sou. Então, no início do livro, do capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, a primeira expressão daquele que é, era e há de vir é o Pai. E fala dos 7 espíritos, mais uma vez, 7 espíritos, nós falamos, 7 significa um número pleno, e os 7 espíritos aqui se refere ao Espírito Santo na sua multiforme graça e na sua diversidade de operação na vida do seu povo, na vida dos seus eleitos e na vida do mundo também, porque se nós temos a graça especial de Deus, a ação de Deus também está no mundo, na graça comum, que é comum a todos os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós vamos prosseguir, irmãos. Então nós temos a Trindade, essa saudação que é feita, e os nomes que são usados, aquele que era e que há de vir, os 7 espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, e Jesus Cristo, ele vai dizer que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vejam só, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo, fiel testemunha. Nós temos aqui, quando ele fala que Jesus Cristo é fiel testemunha, a gente sabe que Jesus, ele recebeu uma missão especial do Pai, e ele veio aqui para revelar o Pai. Ele é a revelação máxima do Pai.
Lá em Hebreus capítulo 1, diz assim no versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o que Paulo escreve também lá aos Colossenses e Filipenses, é a revelação exata, a expressa do seu ser. Então Jesus revela o Pai. Quando os discípulos perguntaram lá em João 14, né, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, o que nos basta? Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. João capítulo 1, versículo 1, o mesmo João que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas de João e que escreveu o livro do Apocalipse, ele diz no capítulo 1, versículo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo revelou o Pai, claramente, plenamente ele revelou o Pai. Então, ele é a testemunha fiel do nosso Senhor Jesus Cristo e consequentemente nós somos suas testemunhas. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas, ele nos vocacionou e disse: vós sois minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Esse Cristo é a testemunha fiel, e porque ele é a testemunha fiel, nós somos também suas testemunhas pela sua obra em nós. E aqui é algo interessante que ele vai falar. Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta aí e lesse comigo no versículo 5, quando ele fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do reino da terra. Ele diz: aquele que nos ama, aquele que nos ama, preste atenção, aquele que nos ama, Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama. João 3,16: porque Deus amou, Deus nos ama e nos ama tanto, e nos amou tanto, que deu o seu Filho por nós. E o texto diz: porque ele nos ama, aquele que nos ama, ele diz aqui, pelo seu sangue, ele fez aqui pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele diz aqui: e pelo seu sangue, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, ele nos purificou, ele nos lavou, ele nos limpou, ele tirou de nós as sujidades do pecado, o pecado que nós herdamos de Adão. Todos nós estávamos numa condição de culpados diante de Deus, condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Cristo levou sobre si os nossos pecados, ele lavou pelo seu sangue, ele nos limpou, ele nos purificou, ele tirou todas as impurezas e sujidades que nos impediam de ir ao Pai. Agora ele se torna um caminho que nos leva ao Pai. Por quê? Porque ele nos lavou, ele nos limpou, mas também nos libertou, ou seja, ele tirou as algemas do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo, na sua crucificação, na sua obra redentora, ele nos libertou, ele tirou agora as amarras do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça que nos influencia, da graça que nos abençoa, da graça que nos alcançou, e hoje podemos viver para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nos libertou dos nossos pecados e ele também nos colocou numa posição especial. Olha o texto diz ainda: ele libertou dos nossos pecados, versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Vejam, e nos constituiu reino e sacerdotes, ou seja, nós agora estamos numa posição, somos súditos do reino, participamos ativamente agora desse reino, o reino que começa no meu coração, no seu coração, o reino de Deus que já veio pela ação do Espírito Santo por meio da palavra em nós, aplicando o que Cristo fez na cruz, e agora nós estamos levando essa semente, a palavra, porque fazemos parte do reino, porque ainda muitas vidas precisam ser alcançadas, precisam ser libertas, muitas vidas que foram compradas pelo sangue de Jesus, que ainda vivem escravas do pecado, mas esse evangelho vai alcançar esse irmão, essa irmã que está afastado, que está separado, que será alcançado por essa graça irresistível e estará no meio daqueles que foram comprados e que um dia estarão diante do trono, dizendo: bendito o Senhor, dobrados, com seus joelhos dobrados diante do Senhor,
glorificando e adorando esse Deus que nos salvou. Então nós estamos numa posição que somos súditos desse reino, participamos desse reinado e estamos também, de uma certa forma, como mediadores. É claro que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas quando o texto diz que nós somos sacerdotes, a ideia é que nós estamos aqui, assim como Israel no Antigo Testamento era o reino e sacerdócio do Senhor e tinha uma missão especial para ser bênção para as famílias, os povos da terra, nós também somos aquele que fomos alcançados para ser bênção para todos os povos da terra, para todas as pessoas, para o nosso vizinho, vizinha. Para crente, para cristão, nós não temos inimigos. As pessoas podem nos considerar inimigos, mas nós não temos inimigos. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Então o Evangelho pode libertar até aquelas pessoas que de repente não vai com a gente, né? Paulo era um inimigo do Evangelho, mas foi alcançado pelo Evangelho da graça. Ele teve sua vida mudada, transformada. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos uma missão preciosa, porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e fomos feitos reino e sacerdotes. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo é a testemunha, o primogênito, ele ocupa o primeiro lugar, ele está acima dos reis da terra, é o soberano. Este pensamento leva o apóstolo Paulo a uma doxologia, ele leva o apóstolo o apóstolo João a glorificar ao Senhor. Veja só o que ele diz, olha só, ele nos comprou, nos constituiu reino e sacerdotes, versículo 6, para Deus e seu Pai. Aí olha só, com tudo isso ele diz: a Ele quem? A Deus, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, amém. A Ele a glória. Eu pensando aqui, a Ele a glória. É o único, a Bíblia só fala que a glória só deve ser dada a Deus. O profeta Isaías fala que ele não dá a glória dele para ninguém, a glória é de Deus, somente a Ele a glória. Esse é o grande slogan da Reforma Protestante: soli a Dio glória. Ou glória, né? Só lhe a Deus glória, somente a Deus a glória é devida somente a Deus. E com isso eles estavam dizendo que nenhum ser humano, nenhuma pessoa que já passou por essa terra, embora claro elas devem as suas, a quem honra, as devidas honras com as devidas proporções, mas glória somente a Deus é glória. E o apóstolo João está aqui como que extasiado diante das maravilhas dessa revelação. E ele diz isso: a Ele a glória. A igreja deve glorificar a Deus, a igreja deve ser levada a adorar ao Senhor. Esse é o grande objetivo da igreja. A grande missão da igreja, antes de pregar o Evangelho, é ser uma comunidade adoradora. Nós pregamos o Evangelho sim, e essa deve ser uma prioridade na missão, mas antes mesmo da pregação do Evangelho, nós temos que ser o povo da adoração, a comunidade da adoração. Nós somos eleitos para adorar a Deus. Então você na sua casa aí, você pode com a sua família adorar a Deus, glorificar a Deus, onde estiverem 2 ou 3 unidos no seu nome, Jesus se faz presente. Você pode invocar na sua mesa da sua casa, ou na sua cama, a borda da sua cama, clamar a Deus e saber que você tem um Deus que ouve as suas orações, que responde as suas orações e que abençoa poderosamente. A Ele a glória. E aí, versículo 7 e versículo 8, nós vamos entrar praticamente quase que no tema dessa epístola. Vejam, ele diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? Todo olho verá, até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, olha só aqui, vamos lá primeiro para o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, de repente Jesus virá. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta, quando a trombeta soar, Cristo descerá dos céus, e os céus serão tomados pela presença gloriosa do Senhor. Será, irmãos, um barulho ensurdecedor dessa trombeta, que juntará, conclamará todos aqueles que morreram. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, escrevendo aos Coríntios, diz que será no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, levantarão com o corpo glorificado, e aí aqueles que estiverem vivos estarão esperando o Senhor, serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e o texto diz que estarão para sempre com o Senhor. Deus estabelecerá o seu reino. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui.
Vejam, esse que vem com as nuvens e todo olho o verá, todos os olhos o verão, todas as pessoas verão, não só serão os crentes que verão, todos, e a ideia do texto é exatamente essa, todo olho o verá. Jesus também disse lá em Mateus, que a sua vinda será visível, todos o verão. Então, justos e injustos verão esse dia, santos e profanos verão esse dia, com uma diferença. A diferença é que os santos verão esse dia com salvação, e aqueles que são impenitentes verão esse dia como condenação. Jesus virá como justo juiz, como salvador do seu povo, como justo juiz. Nós estamos num mundo mergulhado no pecado. Quando esse mundo não tiver mais jeito, e o evangelho ter sido pregado no mundo inteiro, Jesus virá. E aí, quando você pensar que a tribulação está grande demais, que você não vai aguentar e que está tudo perdido, Cristo virá em glória. E aí se cumpre aquilo que Paulo diz assim: nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que muita gente espera um arrebatamento antes da tribulação. Muita gente se apega com isso, esperando um arrebatamento antes da tribulação. Existe uma vertente no meio evangélico que acredita nisso, e eu acreditei por muito tempo nisso. No entanto, olhando os dados da Escritura Sagrada, eu fui convencido de que o arrebatamento realmente vai se dar, mas esse arrebatamento se dá para a salvação da igreja do Senhor, para o estabelecimento do reino eterno de Deus, para o julgamento e o juízo final das nações, e para que Deus estabeleça definitivamente a sua graça, a sua palavra e o seu governo, e o seu reino sobre toda a terra. Veja, meu irmão, esse que vem com as nuvens e todo olho verá. Quem vai ver? Tantos quantos o traspassaram. Aí você diz assim: todos quantos traspassaram. Aqui, claro, João está falando daqueles que participaram da morte de Cristo, da crucificação. Mas não somente esses, todos aqueles que permanecem em rebeldia a Deus, se permanecem em desobediência a Deus, e que não recebem a palavra de Deus, e que não se arrependem de seus pecados, estes são aqueles que traspassam o nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que, como, por assim dizer, como se estivesse participando da sua morte, da sua crucificação. Estes verão. E olha só o que diz, isso aqui é aterrorizador: todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. O que é lamento? Lamento é um choro, um choro angustioso, um choro terrível. Um texto mais na frente no Apocalipse diz que os homens, na vinda do Senhor, os ímpios, eles vão desejar se esconder por baixo das cavernas. Por baixo das cavernas para quê? Para fugir da ira, a ira vindoura. João falou desse dia, a ira vindoura. Os profetas falaram da ira vindoura. Jesus Cristo falou da ira vindoura. Esse é um tema que aparece frequentemente nas Escrituras. Existe uma ira de Deus. A ira de Deus está sobre o mundo pecaminoso, sobre o mundo pecador, e a única maneira deles fugirem disso é se escondendo na cruz, é se escondendo em Cristo. É a única maneira deles serem alcançados, serem salvos. Não há nenhum mérito nelas. Não existe nada que elas possam fazer de si mesmas e por si mesmas para alcançar essa salvação. Essa salvação é gratuita, é uma dádiva de Deus. Se recebe ela, e esse recebimento implica em vivenciá-la, em experimentá-la, em ser uma regeneração, uma vida que proclama que foi alcançada pelo Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar bem claro, querido, que todas as pessoas são pecadoras, todas, não existe nenhum. A Bíblia diz, é muito clara com relação a isso, não existe ninguém que nunca pecou, ninguém, todos pecaram, todos, a Bíblia diz, e estão afastados, separados da glória de Deus. E a única maneira para as pessoas irem a Deus não são por seus méritos, não é por seus méritos, mas é por sola fide, sola a fé, somente a fé. É o meio, por meio do sola Cristo, somente Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados, é que nós podemos encontrar esse caminho de glória, né, para Deus. E aí, só quando o pecador reconhece isso, se arrepende dos seus pecados, se esconde por trás da cruz, então ele é livre.
disso. Eu quero lembrar aqui uma história aos irmãos, na nação de Israel. Os irmãos lembram quando Israel estava reclamando, né? Deus fazendo milagres e maravilhas, e o povo reclamando, aí Deus mandou as serpentes para matar o povo, né? Fazer com que o povo ficasse enfermo, e muitos morreram. E aí eles ficaram aterrorizados com aquilo e começaram a pedir a Moisés que intercedesse por eles. E Moisés então fez uma oração ao Senhor, e aí o Senhor pediu para Moisés fazer uma haste com uma serpente. Todos aqueles que olhavam para aquela serpente, eles eram curados. E Jesus vai citar essa mesma passagem no Evangelho de João capítulo 3 e dizer que todo aquele que olha para a cruz de Cristo também é curado do pecado, é liberto do pecado, é livre, bendito seja o nome do Senhor. Então somente estes estão livres da ira de Deus. Aqueles que permanecerem nas suas soberbas, nos seus orgulhos, eles serão condenados. A ira de Deus virá sobre eles. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha como ele diz: certamente, amém. O que significa amém? Assim seja, ou seja, isso se cumprirá, vai acontecer. E aí, no versículo 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Primeira letra do alfabeto grego é a última letra do alfabeto grego. É como se ele dissesse: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que começou a história, e sou aquele que vou encerrar essa história. Eu sou aquele que tem o controle da história na mão. Tudo foi feito por ele, para ele e para ele. Então toda a terra, por isso que todos os joelhos se dobrarão, né? Até os ímpios se dobrarão, até Satanás e os demônios se dobrarão. Tudo vai se dobrar diante dele, porque ele é o Rei da glória. Uns se dobrarão em lamento, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, e outros se dobrarão com prazer, dando glória a Deus por aquilo que ele fez, a sua obra na cruz. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E essa esperança, essa palavra, a maioria dos estudiosos acreditam que está se referindo a Jesus Cristo. Alguns acreditam que se refere ao Pai. Independente de qualquer coisa, o contexto mostra mais, está mais para indicar que é o próprio Jesus, porque o contexto está falando de Jesus. Mas Jesus é Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então não tem nenhum problema com isso. Mas vamos lá, no versículo 9 em diante, nós vamos ter aqui os títulos que são dados a Cristo. Ele diz assim no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha o que João está dizendo. Ele está dizendo para os irmãos que viviam na mesma luta, nas mesmas tribulações. Ele está dizendo: eu, que vivo nessas tribulações, juntamente com vocês, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Em momento algum Jesus prometeu o céu aqui na terra, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, enquanto a gente estiver nesse mundo, é luta mesmo, é tribulação, mas a gente tem que ter a alegria de poder servir ao Senhor e saber que o que está preparado para nós é infinitamente maior. Glória ao Senhor por isso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Cristo. Ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A gente já falou isso. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor. Essa expressão é uma expressão muito usada na Bíblia, e geralmente ela se refere à vinda do Senhor. No entanto, esse contexto, o dia do Senhor, está falando do dia da ressurreição de Cristo. Foi o dia que Cristo ressuscitou. Achei-me em espírito no dia da ressurreição do Senhor, no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Olha só, irmãos, uma voz poderosa, a voz de Deus, né? Dizendo, versículo 11: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros de ouro, o próprio Jesus vai dizer lá na frente que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas, que representam a igreja em toda a dispensação. A igreja, ela é portadora de luz, ela não é a luz é Cristo, Cristo é a luz, e ele disse para os discípulos, né, vós sois a luz deste mundo, né, mas nós somos a luz como que a lua, que ela clareia sob o fulgor do sol. Assim nós como cristãos, a gente ilumina conforme a iluminação de Cristo em nossas vidas e em nossos corações.
E Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder, né, a lamparina, a candeia por baixo da mesa, mas se coloca em cima da mesa para que traga luz para todos. E Jesus disse assim: a fim de que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a igreja, ela é essa luz no mundo, ela deve ser essa luz no mundo. É claro, irmãos, que na história da igreja, a gente não pode ser ignorante, que há uma tendência natural do ser humano de errar o alvo, de cair, de pecar, de se afastar de Deus, de apostatar. E a igreja na história, tanto a Israel no Antigo Testamento, quanto a igreja no Novo Testamento, sempre uma tendência natural para o afastamento. Então a igreja, ela não está isenta disso. Por isso que a gente precisa orar e vigiar. Então a igreja, muitas vezes ela se afastou disso, e aí deixou de brilhar. Mas a missão dela e a grande função da igreja, como portadora de luz, é iluminar esse mundo de trevas, esse mundo que está perdido. A igreja, ela precisa ser essa luz neste mundo. As pessoas estão aí precisando de Cristo, estão precisando do Evangelho, e a igreja, ela precisa ser essa luz no mundo. E vi 7 candeeiros, e ele diz: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E aqui ele vai dar aqui uma descrição de Cristo. Ele vai dar uma visão gloriosa de Cristo. Ele vai dizer como esse Cristo é. E aí nós vamos observar que, eu vou adiantar aqui por causa do nosso tempo, que ele dá no título a Cristo, no texto, que ele é primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos por quê? No plano de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar, que ia sair da rota, e Deus havia de providenciar para o homem, e esse plano estava pronto antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa de forma alguma. Deus sabia que o homem iria pecar, e Deus já havia provido para o homem uma salvação antes da fundação do mundo. E dentro dessa salvação estava Cristo, como aquele que iria morrer por causa dos nossos pecados. Por isso ele é o primogênito dos mortos, mas também porque ele é o único que morreu e que ressuscitou com um corpo glorioso, e que se torna modelo para o nosso corpo no futuro. Vejam, nós tivemos pessoas que ressuscitaram, como a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro. Todos esses ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. Mas Jesus foi o único que ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele saiu da tumba, o terceiro dia, como nós cremos, e ele tem um corpo agora, um corpo glorioso. E João, quando vê, ele tem uma visão do Cristo glorificado. Essa visão, a gente vai terminar com essa visão, então por isso que é primogênito dos mortos. Ele vai dizer soberano dos reis da terra, ou seja, os reis, os terrenos, os reinados terrenos, os reis terrenos podem procurar destruir a igreja, mas Jesus Cristo é o rei dos reis. João vivia num tempo em que a igreja estava sendo perseguida. O reino de Roma, o reinado de Roma, que comparado com o Império Babilônico, o Império ímpio, estava sob perseguição da igreja. Esse reino ainda existe no mundo. O mundo jaz no maligno, e o mundo vai, claro, sob o comando de Satanás, vai trabalhar contra a igreja. Mas a igreja é invencível, ela é indestrutível. Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela perseverará até o fim. Louvado seja Deus. Esse rei soberano é o rei que está acima de todos, que coloca reinos e tira reinos, tudo para o seu grande e glorioso propósito. Até os reis ímpios, de alguma forma, são usados por Deus para a glória dele, e para o bem do seu povo, de uma maneira que na nossa mente ainda fica muito confusa algumas coisas, mas à medida que a gente experimenta as lutas e tribulações na vida, a gente vai entendendo que tudo visa um bem maior, e a gente vai experimentando isso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, soberano dos reis da terra. E aí ele vai falar dessa visão gloriosa do Cristo glorificado. Olha o que ele diz, desse Cristo que anda no meio das 7 igrejas. Ele diz que viu como filho do homem, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, era uma vestimenta real. E esse rei tinha a sua cabeça, versículo 14, e cabelos eram brancos como a alva lã. Veja, cabelos brancos como a alva lã. E isso nos fala de quê? Cabelos brancos nos falam de sabedoria. É claro que branco na Bíblia significa pureza, branco na Bíblia significa
pureza significa eternidade. Mas esse texto em especial, eu acredito, irmãos, que está se falando da sabedoria, né? Porque a Bíblia também, o contexto de cabelos brancos, de cães, né? de pessoas de certa idade, de anciãos, dá a ideia de pessoas que já viveram muito e que têm sabedoria. Então aqui de alguma forma fala assim da sabedoria desse Cristo que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que fez céus e terra, e que fez tudo, que fez eu e você a sua imagem e semelhança. Esse rei está governando sobre tudo, tem os cabelos brancos, né, que falam disso, da sua sabedoria, e também fala da sua eternidade, porque ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou, sempre permanecerá o mesmo. E ele diz cabelos brancos como a lã, a alva lã, e como a neve. E ele diz também olhos como de fogo, ou seja, olhos flamejantes, olhos que penetram, olhos que perscrutam. São olhos que vão lá no íntimo do coração. Ninguém pode esconder nada de Deus, ninguém foge de Deus, todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos, né? Ele está sobre os céus e terra, não há lugar que não possa contê-lo, né? Ele é tanto onipotente, tem todo o poder sobre os céus e terra, como ele é onipresente, está presente em todo o universo, nada foge ao controle das suas mãos, e ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Então seus olhos eles perscrutam, ninguém esconde nada de Deus, e todo mundo vai prestar contas de Deus daquilo que fizeram na terra. Sua cabeça, né, fala dos olhos, pés semelhantes ao bronze polido. E os pés aqui como bronze falam de juízo que abate a oposição. Ninguém pode ir contra o Rei Supremo, ninguém pode ir contra Deus. É um louco, é um maluco, né? Imagina um homem ir contra o Criador, a criatura ir contra o Criador, né? Não existe isso, não existe de forma nenhuma. Ele vai ser quebrado, né? Não tem como. E aí o texto aí também fala que fala de uma voz estrondosa, versículo 15, sua voz é símbolo de um poder irresistível, né? Eu quero ler o texto para a gente concluir, que diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, ou seja, Cristo, que foi mencionado aqui, glorioso, é aquele que tem a sua igreja na palma da sua mão. Ele anda no meio das 7 igrejas, sai da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. Olha, sair da nossa boca, sair da boca uma espada é uma visão um tanto, né? Imagina uma espada sair da boca. Então é uma maneira, um símbolo, né? Uma maneira de dizer que esse Cristo tem uma palavra poderosa e todos os seus inimigos serão subjugados pelo poder da sua palavra. Ninguém vai ficar, né? E principalmente os inimigos de Deus, porque quando João tem essa revelação é para confortar, né, o apóstolo João acerca de tudo que estava acontecendo e dizer para o seu servo, para ele continuar trabalhando, fazendo a obra, porque ele vai julgar, né? E essa mesma palavra que sai da boca, essa espada que sai da boca, é a mesma espada que vai vencer o anticristo. Lá no final do Apocalipse vai falar sobre isso. Então todos os inimigos serão subjugados. Espada afiada é a sua palavra que vem como sentença inescapável. Ele vencerá a todos e a tudo, né? E fala do rosto resplandecente. O seu rosto, versículo 16, brilhava como o sol na sua força. Você já experimentou meio-dia olhar para o céu, assim, para o sol, na sua plenitude? Ninguém consegue, né? Encarar o sol, uma criação de Deus. Agora imagina você, criatura, ter uma visão de Deus. Meus irmãos, não tem um homem, um ser humano, nem uma criatura que possa contemplar o Senhor na sua glória e na sua plenitude. Todos aqueles que fizeram isso, Daniel e João, eles caíram como morto. Eles caíram ali diante dessa visão. Não tem um outro resultado a acontecer com aqueles que têm essa visão de Deus. A carne não suporta a glória de Deus. As pessoas caem, se prostram mesmo. Olha, o versículo 17 diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. E aí vem o versículo que conforta: porém ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Esse Jesus glorificado, que ninguém consegue olhar para a glória dele, vislumbrar plenamente a glória dele. Para o ímpio isso é terror, mas para o crente e o servo, e eu falo isso com muita humildade, né? Sabendo que a nossa salvação ela é um dom de Deus, a graça de Deus. Para o seu servo, Cristo vem como aquele que vem ajudar,
como que vem abençoar. Ele pega nas nossas mãos, nos levanta, como ele fez com João aqui, levantou João e disse: continua, meu servo. Ele diz: aquele que vive, Jesus disse, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra aqui é Hades, a palavra inferno é Hades. Jesus está dizendo que ele tem a morte, ou seja, a morte não tem a última palavra sobre o crente. Jesus é o Cristo que ressuscitou e que dá vida aos seus servos e servas. E ainda que nós venhamos experimentar a morte física aqui nessa terra, mas haverá um dia em que Cristo virá nos transformar o nosso corpo, redimir, e nosso corpo será como o corpo dele, e não vai experimentar mais a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte. E ele diz: e do Hades. O Hades é o lugar onde as almas vão antes do julgamento final. E aqui essa palavra ela se refere nesse sentido. E então os filhos de Deus não ficarão nesse lugar para sempre. Por quê? Porque o Senhor Jesus venceu a morte, ele já é a vida. Agora ele tem a última palavra e ele é a vida. E agora nós somos nele. Se experimentarmos a morte física aqui, como estamos nele, já poderemos habitar no reino dele, porque ele não vai deixar nem a morte e nem a nossa alma no Hades. Louvado seja Deus. Para terminar, então, escreve, pois, estas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. João está falando de coisas que estavam acontecendo na sua época, as coisas que aconteceram depois, próximas da sua época, mas ele está falando de todas essas coisas também que estão acontecendo nesse período antes da segunda vinda de Jesus. Versículo 20, conta o mistério das 7 estrelas que viste da minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus conclui dizendo o mistério da igreja, os 7 candeeiros, essa igreja que existe pela vontade dele e que deve ser um portador de luz nesse mundo, que deve levar a luz de Cristo para esse mundo. E ele fala que as cartas devem ser direcionadas às 7 estrelas. Aqui ele diz assim: 7 estrelas que são os anjos. A palavra anjo aqui significa mensageiro. E é claro que a carta não pode ser escrita para anjo. O anjo aqui não é o anjo angelical, o que a gente conhece, os seres espirituais. Mas anjo aqui são aqueles que têm a responsabilidade do rebanho, são os líderes da igreja, são os pastores da igreja. Então são esses anjos. As cartas devem direcionar esses anjos, porque esses anjos são os mensageiros de Deus, que pudessem levar para a igreja essa mensagem desse livro do Apocalipse, que tem como tema a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Esse é o tema do Apocalipse. A vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás, que aparece lá no livro do Apocalipse como o grande dragão e todos os seguidores desse dragão, de Satanás. Então essa é a vitória de Cristo. E o propósito dessa carta, como a gente já falou, essa epístola, esse livro, é confortar a igreja militante a lutar contra as forças do mal. Esse é o grande propósito. Por isso, capítulo 1, que é uma introdução de todo o Apocalipse, Jesus já está se revelando de uma forma gloriosa para João, dando ânimo a João, mostrando as coisas que vão acontecer, e que, acima de tudo, João tem uma visão correta das coisas. Ele não olha simplesmente para uma igreja gente que está morrendo, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as circunstâncias adversas, mas ele olha para um Cristo que reina, que é soberano dos reis da terra e que está cumprindo o seu propósito na história da humanidade, na história da sua igreja, e que ele está conduzindo o seu povo. Ele tem um livro da vida em suas mãos, ele tem a história da humanidade em suas mãos. Ele está conduzindo essa história, ele está conduzindo o seu povo, a sua igreja, arrebanhando até o grande dia. Então a igreja tem que ter uma grande esperança. Ela deve viver sob essa expectativa da grande esperança. Ainda que as coisas nesse mundo possam ir de mal a pior, e claro, a gente sempre vai esperar o melhor, a gente sempre vai lutar pelo melhor, não devemos ser daqueles que vê as coisas de uma maneira pessimista e não vamos fazer nada. Pelo contrário, se estamos aqui, Deus nos colocou aqui com um propósito. Então a gente tem que ser luz, como o texto que a gente leu nos informa. E para essa missão a gente existe para glorificar Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse momento agora eu me coloco aqui para os irmãos
fazerem suas perguntas e nós vamos pedir que, se as perguntas forem feitas, se alguém for feita, deixa primeiro eu responder, tá certo? Porque eu estou sozinho aqui, e aí, depois que eu responder, aí o irmão já vai preparando e manda a sua pergunta também, sobre a sua dúvida, nesse capítulo 1 de Apocalipse, ou se você tem alguma dúvida sobre o Apocalipse, tá certo? Aqui foi só uma introdução, e agora eu quero contar aí com a ajuda dos irmãos para a gente poder concluir esse momento da nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Então, eu estou aqui aguardando. Irmã Francinete está aqui, irmã Anatúzia, irmã Maria, muitos irmãos, graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Mas eu estou aqui aguardando agora as perguntas. Nós pedimos, irmãos, que lessem, né, o Apocalipse capítulo 1 e fizessem, anotar suas perguntas. Vitória, ela disse tudo entendido. Amém, Vitória, Deus abençoe. Ladjane, acho que é uma pergunta aqui, vamos ver. Eu queria que, se for uma pergunta, então, os irmãos que for anotar a sua pergunta, anote, não mande agora não, para eu responder primeiro a de Ladjane. Ela pergunta o seguinte: esta vinda de Jesus, por favor, eu peço que ninguém comente, senão não vou ver a pergunta mais. Esta vinda de Jesus, do versículo 7, é referente à vinda. Esta vinda de Jesus, do versículo 7, é referente à vinda do arrebatamento da igreja ou do seu reino de 1000 anos? Eita, eu vou pedir aos irmãos, tem irmãos aí falando, vamos lá, eu entendi a pergunta de Ladiana. A irmã Ladiana está perguntando se essa vinda de Cristo, ela já é uma vinda definitiva ou é uma vinda antes, né? Bom, como eu disse, irmãos, a gente tem várias vertentes, interpretações do Apocalipse, né? Então tem uma corrente que acredita que Cristo vai vir antes para arrebatar a sua igreja, antes de 7 anos de tribulação. Eu já disse que não acredito nessa possibilidade, e não vejo nenhum texto na Bíblia que fale no arrebatamento secreto. Eu entendo que todo o texto que fala da segunda vinda de Jesus é uma vinda em glória. Ele virá para buscar o seu povo. Sobre 1000 anos, há correntes milenistas, né? Então, uma corrente milenista, uma pré-milenista, uma pós-milenista, que tem várias divisões. A gente não vai ter tempo de explicar aqui, mas eu sou daqueles que entendem o milênio como figurado com um tempo do reinado de Cristo nesse período da igreja, na fase melhor da igreja, né? E portanto a igreja ela vive esse milênio, né? É um milênio espiritual, não um milênio literal. Essa ressurreição não é uma ressurreição lá, é uma ressurreição espiritual, é o que eu entendo, né? Então eu entendo que a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier, ele vai vir definitivamente. A sua vinda será para estabelecer o seu reino. Ele vai restaurar todas as coisas, céus e terra, novos céus e nova terra. Ele vai ressuscitar ímpios, justos e injustos, embora, no caso do seu povo, ele vai arrebatar o seu povo para o encontro dele, né? Nós estaremos com o Senhor, fazendo parte desse cortejo, né, com o Senhor, e faremos parte do julgamento. Estaremos com Jesus Cristo para julgar, e a Bíblia diz que a gente vai julgar até os anjos. Então nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar os homens, participar do julgamento lá do mundo ímpio, né? Já salvos pelo Senhor, e agora para estabelecer o seu julgamento e o seu reino. Então eu não entendo a vinda de Jesus em 2 fases. Eu entendo que Jesus virá. Para mim essa é a mensagem da Bíblia. Jesus vai vir, essa é a perspectiva. Só vir antes, no meio, depois da tribulação, antes do milênio, depois do milênio, essas coisas todas. Eu quero simplificar dizendo que eu acredito, pela minha leitura, e que foi mudada exatamente pelo estudo das Escrituras, é que essa é a nossa esperança, a expectativa, é uma vinda única do Senhor. Para os crentes, salvação; para os ímpios, perdição eterna. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta de Ladiane, mas aí, como o assunto é muito extenso, eu precisaria de muito mais tempo para explicar isso aí, dar uma aula de milenismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, que cada uma dessas vertentes acreditam. A gente pode ter a oportunidade de fazer isso em outro momento, mas agora eu confesso que não será possível, não tem como. Alguma outra pergunta? Vamos, irmãos. Eu sei que os irmãos têm dúvidas, ele pode fazer alguma dúvida, tirar sua dúvida do Apocalipse.
esse estudo tem a ver com o fim do mundo, né? Eu sei que tem muitas dúvidas. Ladiane, amém. Depois eu posso conversar contigo mais especificamente sobre isso, Ladiane, mas é um assunto muito difícil, assim. Esse assunto em particular não é um assunto fácil, né? Glória a Deus, eu vou ver meus familiares. Graça, irmã Graça está dizendo. Ok, alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou estar encerrando. Eu queria que os irmãos ajudassem, né? Também cooperassem. Só a Ladiane fez a pergunta até agora. É bom que os irmãos participem. A irmã Luziane disse que eu sou excelente professor, agradeço, né? Pela palavra da irmã Luziane. Mas a gente vai lendo, né, no Apocalipse, sempre aparecem algumas dúvidas, né, em relação a algumas coisas. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui esperando, vou esperar mais um minuto aqui, para a gente poder fechar essa live nesta manhã. É uma pergunta, irmã Graça, é isso? Eu acho que é uma pergunta, pelo número de interrogação. Vou ver meus familiares e vou reconhecer? Eu acho que é uma pergunta, irmã. Muito bem, vamos lá. Vou ver o que significa a voz de muitas águas. Vamos lá. Pergunta da irmã Graça primeiro, depois a irmã Joacilma. Vou ver meus familiares. Vou pedir para ninguém fazer pergunta mais agora. Joacilma, qualquer coisa você vai de novo, mas eu acho que eu lembro. Vou ver meus familiares e vou reconhecer. Irmãos, tem muita gente que acredita que não vai reconhecer, né? Tem muita gente que diz que não vai reconhecer. Eu sou daqueles que acreditam que sim. Eu acredito que nós vamos reconhecer os nossos familiares, sim. Aí as pessoas dizem assim, mas como que a gente vai reconhecer os familiares? Imagina se a gente reconhecer e ver os nossos familiares no inferno, por exemplo, né? Vai estar lá no inferno e a gente reconhecer, a gente vai estar em outro estado, irmãos. Nosso estado é um estado completamente diferente, glorificado. Como o Senhor é, nós seremos. Então, a gente não tem engano, né? Não vai ter engano. Agora nós vamos estar no estado, um estado de alegria permanente, independente de qualquer coisa, certo? Então, eu entendo que sim. E qual o texto, pastor, que você utilizaria para dizer isso? Jesus, quando apareceu ali na transfiguração, Moisés e Elias. Está lá, Moisés e Elias. A parábola do rico e Lázaro. O rico foi para o inferno e lá ele pediu para Abraão para que fosse lá ou na terra para falar com os seus irmãos, para que os seus irmãos não viessem para aquele lugar de tormento. E Abraão falou da impossibilidade disso, né? E ele se lembra de Lázaro, ele vê Lázaro lá, né? É claro que o texto não vai falar que Lázaro viu o rico, falou com o rico. É uma parábola, né? E a gente não pode tirar também literalmente muitas coisas numa parábola. No entanto, a gente entende, dentro do contexto bíblico maior, que a gente vai reconhecer sim, nós vamos reconhecer os nossos familiares, a alegria de ver aqueles que estão, né, na glória. E se a gente pudesse sentir algum pesar no céu por aqueles que partiram e que não conheceram o Senhor, esse pesar não vai ser maior do que a nossa alegria na glória. Esse é o meu entendimento, tá certo? Agora, realmente é uma pergunta difícil de responder também, mas eu entendo dessa forma. O que significa a voz de muitas águas? A voz de muitas águas é a voz poderosa de Deus, né? Quando a gente escuta a água, por exemplo, o mar, né? Quem vai para o mar e vê o mar bravo, aquelas ondas batendo, né? As cachoeiras, né? Como lá as cachoeiras que a gente tem aqui no Brasil, a mais conhecida, que agora fugiu o nome, né? O ruído das muitas águas, né? Então é a voz poderosa de Deus, é aquela voz que todos nós devemos temer e tremer diante dela, né? Então a voz de muitas águas. Muitas águas na Bíblia vai mudar o sentido dependendo do contexto, mas quando se fala de Deus aí, a voz de muitas águas, então é aquela voz de Deus poderosa, né? A voz poderosa de Deus é comparado com muitas águas, né? É uma maneira da gente entender como é a voz de Deus. Como é a voz de Deus? Às vezes Deus, claro, fala de uma forma suave, né? Mas quando a gente entende um Deus como um Deus soberano, que tem um controle sobre todas as coisas, então é esse Deus que reina e que todos devem temer e tremer diante dele.
os crentes farão parte da grande tribulação? É a pergunta da irmã Natúzia. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Meus irmãos, os nossos irmãos no passado passaram por tantas tribulações grandes, grandes. E nós temos irmãos hoje, por exemplo, na China e em outras partes do mundo que passam grandes tribulações. Eu não imagino. Isso que a gente está passando aqui é nada, né, comparado ao que esses irmãos eles passam. Então, e a gente vai ver que na história bíblica, Deus nunca livrou o seu povo da tribulação, mas Deus livrou na tribulação. E a tribulação tem um propósito na vida da igreja, que é um propósito de purificação. Então, eu entendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ela vai passar sim, e ela vai ser salva exatamente quando a gente achar que não tem mais jeito. Aí o Senhor chega como nosso Salvador, nos arrebata para Ele, e nós estaremos participando do seu reino para sempre. Então, vamos passar pela tribulação de acordo com o que eu entendo hoje. Antes eu não entendia assim. Eu acreditava que a igreja não passaria. Certo? E fui ensinar dessa forma. Mas eu hoje não vejo um texto na Bíblia claro que ensine isso. Não vejo. Então eu entendo que a igreja vai passar assim pela tribulação. Assim como o nosso corpo glorificado, conhecemos as pessoas no céu. A pergunta, eu acho que é parecida com a pergunta que a irmã Graça fez, né? Assim como o nosso corpo glorificado, conheceremos as pessoas no céu, eu acredito que sim. Mas eu não acredito que sim. Eu não acredito numa amnésia, né? Que Deus vai apagar de nós as nossas memórias. Eu não acredito nisso, não. Eu não vejo um texto bíblico para dizer isso, né, de uma forma clara. Eu sei que nessa vida a gente esquece das coisas, assim, a gente não lembra de tudo, né? No entanto, como pessoas que somos, características nossas como pessoas, elas estarão presentes no céu, né? Agora com o corpo glorificado, claro, mas eu acredito que sim, uma alegria. Eu não vejo a hora desse dia de ver meus irmãos, rever pessoas queridas e amadas que partiram, estão com o Senhor. Esse é o nosso anelo, além de ver o nosso Salvador, que claro é a grande máxima da nossa vida, né? Deve ser o nosso grande objetivo, mas acredito que a gente vai conhecer assim, nossos irmãos na glória. A profecia do Apocalipse já aconteceu. Irmã Natúzia está agradecendo, de nada minha irmã, Deus abençoe, obrigado por ter participado e feito pergunta. A profecia do Apocalipse já aconteceu plenamente? Irmãos, eu entendo que a maior parte das profecias, elas se cumpriram, muitas no tempo de João. Muitas delas se cumpriram no tempo de João. Tem uma pergunta que fizeram depois de Wanda, mas ela está meio apagada para mim, então eu peço que a pessoa refaça de novo a pergunta daqui a pouco. Mas a maior parte das profecias, elas se cumpriram, tanto no tempo de João, como na história da igreja. Então, hoje, basicamente, o que nós estamos esperando? Eu vou apontar aqui e vou me arriscar, né, que é um assunto difícil mesmo, mas seria a manifestação externa, visível do anticristo, que até hoje a gente não sabe, por exemplo, a presença desse anticristo, né, como pessoa, embora o sistema anticristão exista, sempre existiu, e os anticristos sempre estiveram presentes, né? Embora a gente saiba disso, a gente sabe que vai ter um anticristo que vai ser a personificação de Satanás na Terra. Então, esse homem, não sabemos se ele já está presente entre nós, né? Essa é uma profecia. E a outra também, que a gente só vai saber no dia da vinda do Senhor, é quando o último eleito for alcançado. O mundo todo precisa ser evangelizado, né? Então, essa é uma outra coisa que faz parte da profecia, que eu entendo que está se cumprindo, certo? Mas a maioria das coisas já aconteceram, sem dúvida, sem dúvida. Outra pessoa fez a pergunta, eu peço para perguntar, deixa eu ver se eu tenho como voltar aqui. Tem, deixa eu ver aqui. A irmã Jocelyn que disse, né? Eu acredito sim que teremos essa memória, mas sem dor, tristeza ou outro sentimento que nos oprime. Verdade, eu também acredito assim, irmã Jocelyn. O anticristo se levantará depois da vinda de Cristo? Bom, eu acho que eu respondi essa pergunta, mas isso é a hora da saúde ligar para mim, o pessoal da saúde está ligando para mim agora. Mas eu cancelei aqui, estou no
estou aqui no... O anticristo se levantará depois da vinda de Cristo? O anticristo se levantará antes da vinda de Cristo, né? Deixa eu ver aqui, cadê acontecer isso mesmo? Depois não. Jesus, quando vier, ele já vem com a espada na boca, né? Vem para destruir, para acabar com o anticristo, né? Com todos aqueles que serviram a Satanás. Não, de forma alguma. Jesus, o anticristo vem antes de Jesus. O corpo glorificado é o espírito e o corpo que já sei, obrigado, meu pastor, de nada, meu irmão. Agora essa outra pergunta: o corpo glorificado é o espírito e o corpo que aí tem pontinhos, aí não estou conseguindo ler o resto. O corpo glorificado é o espírito e o corpo que só tem isso, aí no resto não estou. Se você puder colocar aí a continuação: o corpo glorificado é o espírito e o corpo que a vinda de Cristo é definitiva. O corpo glorificado é o espírito e o corpo que eu não sei o que é o resto. A vinda de Cristo é definitiva, sim. No meu entendimento, sim. Jesus vem para estabelecer o seu reino. Essa é a nossa esperança, a expectativa. Antes da tribulação, ou arrebatar, ou antes do milênio, para estabelecer o milênio, para depois o seu reino eterno. Então eu entendo que sim, é uma vinda definitiva. Ele vem para reinar, né? Para responder essa pergunta, eu vou ler a 1 Coríntios. Não sei se alguém vai ter mais alguma pergunta. A gente vai estar quase, a nossa hora já está bem, mas eu vou ler aqui o que peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, já nos versículos 20 em diante. Olha o que diz o texto. Mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que está dizendo aqui? Que Cristo primeiro, ele ressuscitou, e depois, na sua vinda, aqueles que irão ressuscitar. Olha só, e aqui nesse texto, não tem intervalo nenhum. Não fala de um arrebatamento secreto, nem fala fala de uma vinda única do Senhor, né? Ele diz assim, então virá o versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Olha só, eu creio que Cristo já reina, ele já está no seu reinado, ele está governando, ele está no trono, governando, e ele está conduzindo a história até só desse texto final. Quando ele então desfechar essa história com seus redimidos que ressuscitarem, né, com seus corpos, e outros forem transformados a encontrar com o Senhor, ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai. Cristo vai entregar então o reino ao Pai, né, o reino que ele recebeu ele vai devolver ao Pai, restaurado, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém, olha, versículo 25, convém que ele reine. Quem reine? Cristo. Quem está reinando? Cristo. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele está reinando, e ele vai reinar até que coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Que é uma figura de vitória, uma símbolo de vitória. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja só. Então, por esse texto aqui, a gente entende que o reino de Cristo já existe, ele já reina, já está reinando, e antes do fim desse milênio, que eu entendo que é o milênio espiritual, por um breve tempo, Satanás será solto. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é muita coisa, não dá para eu entrar, mas você está dizendo, pastor, Satanás está preso? Num certo sentido, ele está. Eu vou explicar isso em outro momento. Porque antes
no Antigo Testamento, Satanás ele estava solto, todas as nações estavam debaixo do seu jugo, somente Israel era o povo de Deus. Com a vinda do Evangelho, Satanás foi preso numa prisão espiritual, no certo sentido, ou seja, que ele não tem a força que ele tinha antes, ele está impedido de usar. Não significa que ele não trabalhe, que ele não faça, não é isso. Mas significa que ele não pode mais enganar as nações. Ele não enganava no Antigo Testamento. E aí, esse Jesus está reinando, o Evangelho alcançou todas as nações. O Evangelho que era próprio de um povo, a nação de Israel, hoje é para todas as nações. Mas as coisas vão acontecer de uma maneira tal, quando chegar perto do último tempo, do último momento, então Satanás será solto, e aí vai enganar as nações, se levantará as nações novamente contra a igreja de Cristo. Aí vai ser esse momento de grande tribulação, né? E aí, quando a gente achar que a coisa está ruim, está indo mal pior, o Evangelho vai continuar sendo pregado, e muitos ainda vão ser salvos nesse período, e Jesus vem, né, para estabelecer o seu reino. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, é uma vinda definitiva. Nós estaremos com o corpo completo, sim, lá, né, corpo e espírito. Nós somos feitos com corpo. Hoje os que morreram estão em espírito, mas um dia estaremos corpo e espírito, né? O ser humano é corpo e espírito pleno no Senhor. O corpo glorificado é o corpo que ressuscita? Sim. Essa foi a pergunta de mim para mim mesmo. Para os irmãos podem perguntar, como é que o pastor faz uma pergunta para si mesmo? Isso é a minha esposa, viu? Ela está usando, ou é minha esposa ou é a Rebeca, está usando o celular lá e está fazendo essa pergunta. Glória a Deus, irmãos. É muita coisa, então eu dei aqui apenas uma introdução, nossa hora já avançou. Quero agradecer aqui aos irmãos pelo momento, pelo privilégio de ter esse momento com os irmãos. Eu acredito que não foi vão de forma alguma. Tem muitos. Foi tia Joaquina, não foi Joacilma, sim. Sim, entendi a pergunta. Então, deixa eu botar aqui que isso eu não viu, então foi minha filha que colocou. Ok, meu amor, obrigado por me ajudar. Amém, irmãos. Nós vamos então encerrar, e esse assunto é um assunto vasto. Leia a palavra de Deus, né? Deixe que essa palavra ela se torne esperança no seu coração, viva, se torne viva na sua vida, e viva esses dias, cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Procure glorificar Deus, persevere, creia, trabalhe com muita alegria, sabendo que logo a gente vai estar com a nossa saúde. Vamos fazer a oração final. Pai, agradecemos por esta live nesta manhã, pela tua presença conosco. Preparamos para o dia de hoje, para as atividades desse dia. Continua conosco, ó Deus, e preparamos para o culto à noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos. Tá certo? Até a noite, se Deus quiser. Pai do Senhor, tia Jó. Obrigado aos irmãos que participaram.